ainda tenho medo de formalizar meu negócio. Por que a gente tem medo de dar um passo? Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Pessoal, como eu sempre falo em todo encontro nosso, né, e a gente sempre conversa antes de iniciar, a gente não está aqui para falar do medo, a gente está aqui para falar daquilo que é solução para a gente poder vencer o medo. A Glá já colocou diversos aspectos aqui que a gente precisa ter para a gente poder vencer o medo e para a gente poder sair do lugar. Se você subir um pouquinho ali nos comentários, você vai ver que, se eu não me engano, foi a Leide, ela comentou alguma coisa do tipo assim: ainda tenho medo de formalizar meu negócio. Por que a gente tem medo de dar um passo? Faz uma coisa, aonde quer que tenha uma escada, chega na borda dessa escada, por mais que você conheça a escada, um lugar que você já subiu e desceu 200 vezes, um lugar que você consegue mapear. Não tenta na escada não, faz na tua casa. Venda os teus olhos na tua casa, não tateia, não usa as mãos para caminhar dentro da tua casa, mas com os olhos bem vendados, tenta andar. Me diz depois se você conseguiu dar 2 passos seguidos na velocidade normal que você dá com os olhos abertos. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque por mais que você esteja ambientado, você sabe que a mesa está naquela posição, você sabe que a porta fica ali mais à frente, que 3, 4 passos você vai chegar no lugar certo, que existe uma quina, que existe... Por mais que você saiba que ela está ali, você não está vendo o que acontece contigo, você fica paralisado porque você tem dúvida. Então o problema do medo, na verdade, é a dúvida. Quando você duvida, quando você não tem certeza de que você simplesmente... Qual é a certeza que eu vou chegar no fim e vou tirar 10? Nenhuma. Nenhuma. Em determinado momento eu posso estar extremamente convicto daquilo que eu estou fazendo, esquecer uma vírgula e não tirar uma nota 10. Não é necessariamente que eu vou chegar lá e vou arrebentar. Não. Mas aí que começa o ponto da solução para o medo. Primeira coisa, se você realmente não tem base, se você não cria uma estrutura mínima... Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de coisas do cotidiano que a gente conhece muito bem. Se a gente vai construir alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Criar uma estrutura. E essa estrutura é básica. Mais à frente, quando a gente estiver mais lá para o finalzinho, já para terminar, eu vou dar para vocês uma fórmula. Uma fórmula que você nunca mais vai esquecer dessa fórmula. E eu faço votos que você coloque essa fórmula escrita, impressa, como papel de parede do teu computador, como no quadro de cortiça de onde você mais fica, e você vai olhar para essa fórmula e você vai falar assim: cara, é com essa fórmula que eu vou chegar à vitória. Mas antes disso, a gente tem que entender que existem tijolinhos a serem colocados, e esses tijolos eles precisam ser colocados com uma estrutura que faça liga. Porque não adianta eu querer construir uma parede somente colocando os tijolos. Eu preciso de todos os bons componentes para poder estruturar. E medo você não quebra do jeito que você não... Cara, não, a partir de hoje eu sou um invencível. Eu vou para cima de tudo e eu vou arrebentar as coisas. Não vai. Não vai, porque na primeira dificuldade que você tiver, você vai paralisar. Por que você diz isso, Alexandre? Porque esse empreendimento que a gente vive hoje... Não estou falando da nossa loja física, não. A loja física, eu vou dizer para vocês que foi, digamos, foi a parte mais fácil de tudo que a gente fez. Porque juntou a paixão, juntou a vontade de mudar, juntou o pouco do conhecimento que eu tenho para poder auxiliar na construção correta do negócio. Então foi mais fácil. Mas a coisa mais difícil que nós vivemos até hoje foi construir esse momento que nós estamos vivendo aqui. Se você recuperar, quanto tempo tem que a gente faz live? Sei lá, bota aí o quê? 2 meses? Bota 3 meses que a gente faz live? Por aí mais ou menos. Não é fácil. Primeiro,
Primeiro, não é fácil expor. Outro dia eu estava falando para a Glória, cara, como que as coisas são engraçadas, como as coisas são... eu nunca tive problema com público. Eu, Alexandre, nunca tive medo de público. Cara, dizer que você vai subir num palco com às vezes 200, 300 pessoas, igual eu já subi, e você falar assim que você não sente aquele frio, mas é o frio que vem na barriga e que fala assim, cara, desculpa o termo que eu vou usar, tá, pessoal? Cara, que tesão que tá de estar aqui, cara. De eu ver esse pessoal todo que vai me ouvir. E o mais importante, eu tenho convicção que no final, essas pessoas vão falar assim, cara, que bacana o que você disse. Como você mudou a minha forma de ver, aquele detalhezinho que você colocou, de repente 1 hora de palestra, o cara vai falar assim, naquela frase que você colocou, você me motivou a ver as coisas de forma diferente. Esse poder, ele está dentro da minha cabeça, dentro do meu modelo mental, dentro do meu modelo. Ah, porque você se sente melhor? Não, gente, para a gente vencer o medo, a gente não precisa se sentir melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos iguais no nível do medo. Nós temos o mesmo nível de medo de todos nós. A gente vive os nossos medos. Eles podem ter nomes diferentes. Existe medo que tem nome cachorro, existe medo que tem nome gato. O meu filho mais velho, ele morre de pavor de gato, lembra disso? Ele morre de pavor de gato. Né? Não sei se hoje ainda tem, cara. O cara tem 26 anos de idade, não sei se ele tem medo de gato, mas ele tinha medo de gato. Então tem medo que é chuva, tem medo que o nome é raio, tem medo que o nome é velocidade, tem medo que o nome é altura. Reparem, os medos são evidentemente iguais para muitas pessoas. Agora eu vou te dizer uma coisa, que se você não tem condições de planejar o que você vai fazer, se você não se preocupa em colocar, em ponderar o que pode dar errado, os caminhos que você vai ter que azeitar, que você vai ter que acertar, corrigir durante o trajeto que você quer seguir, esse medo amplia, porque quando você conhece, o teu medo potencializa. Você tem pouco medo daquilo que você não conhece. Qual é a maior prova disso? São as crianças. As crianças têm pouco medo. Por quê? Porque uma criança, quando ele aprende a andar, a primeira coisa que ele quer fazer não é andar, a primeira coisa que ele quer fazer é correr. Mas ele quer correr por quê? Ele quer correr em qualquer espaço. Ele quer correr porque ele não tem medo de uma quina, de uma mesa, de uma cadeira, de um tropeção. Ele não tem medo. Ele vai começar a adquirir esse medo a partir do momento que ele começar a cair. Só que essa história de que é preciso errar para poder aprender, amigo, isso já levou muita gente para falência. No ramo do empreendedorismo, isso já levou muita gente para falência. Então não é dessa forma que se constrói a coragem para você vencer o medo. Porque quanto mais você conhece, mais medo você tem. O medo, ele existe e, como você falou, o medo do novo, quer dizer, por você não conhecer, você não conhece, sabe o medo. E aí, quando você entra na situação que o medo chega, como eu ajo, como que eu faço para não estagnar, não voltar, não dar 3 passos para trás? Isso é uma coisa que eu acho que você tem que se preparar. Qual é a sua opinião em relação a isso? Só existe uma forma de você encarar aquilo que é difícil, aquilo que é complicado e você não estagnar. É você ter mais de uma saída. É você ter mais de uma saída. Essa é a forma de vencer o medo. Então, quando a Leide colocou ali, eu até hoje tenho medo de abrir o meu negócio, é porque você não está conseguindo visualizar efetivamente quais são as possíveis saídas que você tem que criar antes de começar o teu negócio. Ou seja, o plano B do plano B. É o plano A, é o plano B e é o plano C. Por isso, cara, que assim, acaba sendo redundante, e eu sei que muitas pessoas de repente acham que esse assunto se torna chato, mas eu falo muito disso. Eu falo assim, olha, quem diz devagar se vai ao longe, quem diz devagar se vai ao longe é que não sabe planejar, é porque tem medo de imprimir a velocidade correta. Porque quando você imprime a velocidade correta, você vai ter que estar com tudo preparado para poder de repente dar uma guinada na direção e tomar outro caminho sem derrapar, sem cair no abismo, sem capotar, sem destruir a tua vida.
Então, esse é a grande diferença. Eu já falei isso aqui em outros encontros, isso tem também em vários vídeos que estão gravados lá no YouTube. Cara, a grande diferença do povo oriental para o povo ocidental é isso. É que o povo oriental, se ele tem um ano para entregar alguma coisa, ele passa 6 meses planejando e 4 meses executando. O povo ocidental, eles normalmente vão passar 8 meses executando e 2 meses planejando. Por quê? Porque o mais importante... o mais importante é você entender o que pode dar errado. A partir do momento que você mapeia o que vai dar errado, você consegue entender o que você vai gerar de solução para aquele momento que pode dar errado. Que se não der errado, você só teve lucro. Você só teve lucro, porque você vai chegar lá no final muito mais inteiro, com muito mais objetividade, com muito mais, digamos, sucesso, do que efetivamente aquele que só teve um caminho. É a ideia do cara que é corredor de obstáculos, né? Aqueles camaradas que tem aquelas provas de correr obstáculo, ele está concentrado na velocidade. A velocidade é só um acessório da corrida de obstáculos, porque o mais importante, ele tem que entender qual é a envergadura, qual é o tempo, qual é o posicionamento do pé para ele transpor o obstáculo, para que ele consiga pular, para ele não perder tempo, porque a velocidade... Ele sabe que a velocidade é algo que não tem jeito, ele precisa ter velocidade. Mas aonde que está a apuração do detalhe? A apuração do detalhe está nele se posicionar para ele poder pular, transpassar aquele obstáculo, para ele não cair, porque se ele cair, ele perdeu a prova. Beijo grande e até quinta-feira, 18h31 aqui. Convide um amigo, venha com a gente e compartilhe essa ideia. Tchau, pessoal. Obrigado por hoje. Tchau.